Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando as suas vidas e glória a Deus por estarmos aqui juntos novamente, né? Hoje nós vamos falar sobre o pecado, né? A doutrina do pecado, né? Uma das mais importantes doutrinas da teologia cristã. E para começar, nós vamos falar do pecado, da palavra pecado lá no Antigo Testamento, né? Que ela vem com a denotação do hebraico que chama a palavra ratá. Ratá significa errar ou tornar-se culpado. E também tem a palavra pechar. Pechar significa transgredir ou infração de lei. É claro que para os profetas do Antigo Testamento, isso não era simplesmente uma violação de uma regra. Não, era você se distanciar, perder a intimidade com o Deus de Israel. Né? Era muito mais do que isso. Então, assim, é um erro imoral, né, visto pelos profetas do Antigo Testamento, né, se tornar-se culpados diante de Deus. Né, como está registrado lá em Isaías 59, que fala assim, ó, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Já no Novo Testamento, a palavra pecado, no grego, ela tem o significado com a palavra hamatano. Hamatano significa não acertar o alvo. Ou então amartia, que também significa transgredir, pecado, um ato que não é passivo, né, mas é um ato que você determina fazer, você quer fazer. Você no seu íntimo, você quer fazer. Então, quando você vê a palavra armatiologia, é a ciência que estuda o pecado, a sua origem e as suas consequências. Então, quando que se dá o pecado na Bíblia, né? Começa isso lá em Gênesis 3. Gênesis 3, do 1 ao 6. Aí ele fala o seguinte, do episódio de Eva, né, junto com a serpente, onde a serpente indaga ela que se ela ia morrer mesmo, né, se ela comesse do fruto. Né, e Eva fala para a serpente, não, o Senhor falou para a gente não comer do fruto, porque certamente nós morreremos. E a serpente fala assim, não, vocês não vão morrer, vocês simplesmente vão abrir os seus olhos e vão ser conhecedores e cientes do bem e do mal. Eva vai e come o fruto. E dá também ao seu esposo, Adão. E naquele momento que eles mordem aquele fruto, eles se tornam cientes que eles estavam nus. Né? Então, todo esse trecho da Bíblia fala da consequência também que esse pecado de Eva e Adão trouxeram com eles. Primeira coisa, eles sentiram medo. Segunda coisa, eles tiveram vergonha de Deus. Quando Deus ia no jardim para passear com eles à tarde, eles se esconderam. E o pecado tem essa questão conosco, a gente se esconde de Deus. A gente acha que Deus não está vendo, mas Ele está vendo. E a gente acaba se escondendo de Deus porque o pecado, ele traz vergonha. E uma das estratégias que Satanás tem com a humanidade é de fazê-la pecar e arrastar os humanos para o inferno. Ele não tem outro objetivo de matar, roubar e destruir a humanidade. Eu e você. E assim, nós temos que fugir disso. Fugir do pecado, resistir ao pecado, porque essa é a estratégia do nosso inimigo, é de arrastarmos para o inferno. E muitos têm ido para o inferno, nesse exato momento, nesse minuto que eu estou aqui com vocês, por falta de conhecimento da palavra do Senhor, por falta de conhecimento do plano salvífico de Cristo nas suas vidas, por falta de alguém estar pregando o evangelho para eles. Por falta também de estar pregando, eles também não aceitarem. Por
inúmeros fatores. Muitos estão indo para o inferno nesse exato momento, nesse exato minuto, nesse exato segundo que eu estou conversando com vocês. Então, qual que é a única forma, né? A única coisa que nos afasta de Deus, né? É o pecado não confessado. O pecado não confessado, né? Como está lá em Isaías 59:2, existem pessoas que pecaram contra Deus, né? Pecaram contra Deus há muito tempo, não confessaram, e esse pecado, ó, foi se tornando algo cotidiano, implícito nele. Eles não mudaram o seu caminho, eles não mudaram a sua essência e se tornaram pessoas raquíticas, esqueléticas diante de Deus, vergonhosas diante de Deus, né? Mas a Bíblia fala o seguinte, que se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos renovar disso, né? Como está lá em 1 João 5,18, né? Vou ler para vocês. 1 João 5,18 fala o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que confessar os nossos pecados, para que o Senhor possa nos perdoar, para que o Senhor possa nos limpar, nos restaurar. Mas tem pessoas que o pecado se tornou um hábito, uma rotina. Eu peco, eu peço perdão, eu peco, e é o mesmo pecado, tá? Não é um pecado diferente, não, é o mesmo pecado. Às vezes está agarrado naquele pecado de prostituição, às vezes está agarrado no pecado de mentira, às vezes está agarrado no pecado de passar os outros para trás, né? Defraudar o irmão, às vezes está agarrado naquele pecado do adultério, às vezes está agarrado no pecado da sensualidade. Às vezes está no pecado de comprar e não pagar. Às vezes está agarrado naquele pecado da avareza. Sabe, aquele pecado que você sabe que você tem que largar, mas você não larga. Eu já estive presa num desses pecados. Eu já estive presa neles. Eu tive que confessar, consertar e pedir ao Senhor e lutar para renunciar a esse pecado. Não foi fácil. Não é fácil. Tá? Não é fácil renunciar à sua carne. Não é coisa, não. É difícil, mas nós devemos renunciar à nossa carne, para que o Senhor possa nos limpar, para que o Senhor possa nos purificar de nossos pecados. Qual que é o pecado que Deus não perdoa? O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Mateus 12, Mateus 12, 31 e 32. Mateus 12, 31 e 32 fala o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado tão sério que ele se torna um pecado eterno. É um pecado que jamais vai ser perdoado. É como se você se tornasse aquilo que é mal em bem. A gente vê muito isso naquela passagem onde Jesus está lá no meio dos escribas e ele vai expulsar um demônio. E os escribas falam assim: você está expulsando o demônio por meio de Beelzebul, o maioral dos demônios. Aí Jesus vai e fala para ele assim: olha, se eu estou expulsando por meio de Beelzebul, então o reino dele está dividido, porque Satanás não pode expulsar o próprio Satanás, né? Aí o Senhor também vai lá e dá uma dura
repreensão nesses escribas, que está lá em Marcos, vamos ver lá, Marcos 3, 22, que fala assim, Marcos 3, 22, fala assim, ó, Marcos 3, 22 fala do relato desses escribas, mas lá a gente vai olhar em 29, no Marcos 3, 29, fala assim, ó, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, é visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso do Espírito imundo, quer dizer, aquilo que era santo eles quiseram colocar como se fossem impuros, e isso Deus não vai perdoar. Qualquer pecado que você pecar, não vai ser perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus nunca, jamais, jamais vai ser perdoado. Então vocês tomem cuidado com isso, de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. De falar que aquilo que é santo, algo demoníaco, algo que não seja reconhecido como se fosse algo de Deus. E como que é se aproximar de Deus depois de haver pecado? Né? Você pecou, você se distanciou de Deus e você está numa situação que você quer se aproximar do Senhor novamente. Você se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente, você quer se reconciliar com o Senhor. Você tem que se humilhar, você tem que ter sinceridade com Deus, admitir que você cometeu esse erro, que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós fugimos do pecado. Quando nós estamos diante do Senhor, nós vemos a beleza da sua santidade, nós vemos a necessidade de nos redimir e pedir ao Senhor que nos restaure, que nos limpe, que nos faça de novo um vaso novo nas mãos do oleiro. E que esse pecado já não seja mais como algo cotidiano, mas que ele venha realmente fazer com que a gente sinta nojo daquele pecado que nós cometimos cotidianamente, diariamente e sem arrependimento real. É um erro fatal para o cristão hoje achar que porque Cristo morreu na cruz e somos justificados lá na cruz, através do sangue que foi derramado, e que nós não precisamos de santidade, que os nossos pecados já foram perdoados. Não, não. Nós todos os dias temos que nos arrepender, porque o reino de Deus é tomado à força. Nós temos que conquistar todos os dias a nossa santidade para que nós possamos entrar no reino dos céus, porque sem santidade ninguém verá Deus. Não adianta, você pode ter 10, 15, 20, 30 anos de igreja, você pode ter todos os cargos da igreja, você pode ser pastor, missionário, teólogo, bispo, o que você quiser dentro da igreja. Mas se você não tiver uma vida de santidade, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não caminhar com renúncia, aquele que não pega a tua cruz, renuncia a si mesmo, não é digno de ser os meus discípulos. Então, se você não renunciar a sua carne, você não vai ser digno de ser discípulo de Jesus. E se você não é digno de ser discípulo de Jesus, você não tem parte com ele. Se você não tem parte com ele, como é que você vai ter parte no reino dele? Você não entra. Não entra, não tem como você entrar. Você tem que fazer uma escolha. Eu quero ser escravo desse pecado ou eu quero entrar no reino de Deus? Eu quero continuar na minha falência espiritual? Ou eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro? Um homem cheio do Senhor, uma mulher cheia de Deus, que é a boca do Senhor sobre essa terra. Escolhe hoje. Saia dessa vida miserável que você está vivendo. Saia desse marasmo espiritual, essa vida vazia que você está vivendo. E vem e se arrependa, peça perdão, se humilhe, para que o Senhor possa te lavar e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí, dentro desse contexto todo de renúncia, aí você pergunta assim, e como que a igreja hoje está atuando contra o pecado nos dias de hoje?
Boa pergunta. Como que a igreja está atuando nessa questão de pecado na igreja, com os membros, ou até mesmo em relação aos líderes? Gente, a igreja, ela foi nascida com o propósito de ser sal da terra, de ser luz do mundo. E a eclésia de Deus, né? A solenidade de celebração ao Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E não prevalecerão mesmo. Não prevalecerão. Por muitos que, mas a igreja está acabada. Não, jamais. Há um Deus que é dono da igreja. Há um Deus que tudo pode. Há um Deus que ainda guardou remanescente sobre essa terra. Mas a igreja do Senhor está passando por um processo de purificação. E ela vai passar. Ela vai passar. Muitos pastores, muitos líderes estão deixando os seus púlpitos contaminados por causa dos seus pecados. Pecados de pastores, pecados de líderes, pecados de missionários que perderam o temor e o tremor diante de Deus. Pecados de ambição, por dinheiro, por fama, por agenda. Pecados de luxúria, orgulho, prepotência, fraudulência, fraudes. Pecados da mentira, da ganância. Muitos acham que estão servindo a Jesus, mas estão servindo ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Mas eu sirvo a Jesus. Viu, missionária? Eu sirvo a Jesus. Você serve ao Deus do dinheiro, que é por isso que você está em cima do altar. Você cobra para pregar, você cobra para ministrar, você cobra para cantar. A sua pregação é de 2 horas, 1 hora. Você cobra aí da igreja 3, 4 mil reais. Você cobra para ir te buscar no aeroporto, a passagem de avião, a estadia em hotel, porque você não quer ficar na casa do pastor e na casa da irmã, você quer ir para o hotel, porque aí você tem aquela desculpa assim, não, mas eu tenho os meus momentos de oração. A Bíblia fala assim, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que eu falo que nós temos que orar a Deus em secreto. Isso independente, você precisa só de um espaço secreto, você pode orar até no meio do terreiro, até debaixo do poste, que Deus vai te ouvir e vai te usar. Você não precisa ir para o hotel não, meu irmão. Você não precisa depois da igreja ir para a churrascaria com o dinheiro das irmãs, não. Irmão, mas você está criticando muito a igreja. Irmãos, eu estou falando de coisa real. Real. Eu tenho quase 40 anos de igreja. Vocês acham o quê? Que eu nunca vi isso na igreja? Irmãos, a igreja está passando por um momento tão difícil por causa dos pecados dos líderes, que não há mais a ação do Espírito Santo na igreja. Muitas igrejas, o Espírito Santo nem está lá mais. Muitas igrejas, quem está, não é mais o Espírito Santo agindo nas igrejas, dentro, em cima do altar, mas sim demônios. Há obreiros, pastores endemoniados em cima do altar. Há satanistas dentro da igreja, bruxas dentro da igreja. Aquelas que se vestem como santas, mas são bruxas maléficas, estão ali para destruir a vida do pastor, estão para destruir a vida de oração daquela igreja. Vocês estão tendo uma igreja hoje mais contaminada do que santa. E muitos pastores perderam a visão e não tem mais discernimento de espírito na igreja, não consegue ver o que está acontecendo sobrenatural na igreja. Tem medo, tem pastores que têm horror a gente que cai endemoniado, porque ele nem sabe o que ele vai fazer. Ele pede até a Deus para segurar os demônios, para não cair. Irmãos, tem pastores que são tão assim carnais dentro da igreja, que você já não vê mais a luz de Cristo neles. Eles não pregam contra o pecado, eles não confrontam o pecado, eles escondem, eles abafam, porque eles também estão em pecados.
E aí tem a questão de falta de discernimento, falta de espiritualidade, falta de intimidade com Deus, e estão diante de pessoas que estão, assim, raquíticas. É um cemitério aberto dentro da igreja. É um cemitério de almas sedentas por um grande avivamento. Pessoas que estão na igreja pedindo os pastores para guardá-los, livrá-los de todo mal, livrá-los dos seus pecados, de aconselhamento. E eles não têm a quem recorrer. É uma igreja fraca, uma igreja que Satanás passeia dentro delas. Esse aqui é o meu gatinho, tá, gente? Estamos carentes da presença do Senhor. O que está acontecendo na igreja hoje é um homocentrismo, onde é o homem que é o centro, não é mais Deus, não é mais o Espírito Santo. O homem está calando o Espírito Santo para ele falar. Onde a 80% da igreja, do culto é louvor, gospel. 5 minutos de palavra, 10 minutos de palavras. E quando você vai ver o teor da pregação, é uma palavra bem superficial, bem rasa. O pastor parece que está pregando para gente analfabeto, que não entende nada. Vocês imaginam eu numa igreja dessa? Como que eu fico? Pastor pregando há 5 minutos. E 1h30 de louvor, gospel. Que nem na harpa cristã não é. Tem um emocionalismo, um sensacionalismo dentro da igreja, mas o Espírito Santo mesmo não tem. Do mesmo jeito que você sai, do jeito que você entrou, você sai. Vazia, esquelética. E se você não tem uma vida de oração em casa, aí fica pior o seu estado espiritual ainda. Porque eles não estão preocupados com ovelhas. Então, o pecado está reinando dentro das igrejas. E Deus vai cobrar. A igreja vai passar no funil de Jeová, gente. Deus vai começar a cobrar nos altares. Deus vai fazer uma limpeza nesses altares. Deus vai começar, a balança pesar. E aqueles que forem achados em falta vão sair. E aqueles pequenininhos que ninguém vê, que ninguém sabe onde estão, esses o Senhor vai levantar. Porque o Senhor está cansado de pastores que estão engordando e as ovelhas deles estão ficando raquíticas. Engordando de fama, de dinheiro, e a igreja está morrendo. É um avivamento que eles pedem, mas o avivamento tem que começar com arrependimento de pecados, arrependimento das transgressões, de uma santidade novamente. E sem esse renovo espiritual, não tem como Deus derramar o Espírito Santo dele. Não tem como o Senhor avivar a sua igreja se a igreja continua dormindo. Estamos numa severa guerra espiritual. E as pessoas na igreja estão dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Olha para o mundo que está acontecendo, gente. Olha como que a natureza está gritando. Olha como que a natureza está evidenciando a volta de Cristo. Olha como que os fatos climáticos, governamentais estão acontecendo. E a igreja dormindo. A igreja preocupada com o congresso, a igreja preocupada com o ensaio de louvor, a igreja preocupada com isso, com aquilo, menos em ganhar almas. E as almas? E os geradores de almas? Temos que ganhar almas. Estamos dormindo. Vamos acordar. Vamos nos despertar. Porque o Senhor vai requerer da igreja o que a igreja está fazendo por ele e pela sua obra. E vai começar a cobrar severamente. Escutem o que eu vou falar para vocês. O Senhor vai cobrar urgentemente nos altares. Vai cobrar da igreja. Então temos que nos levantar em posicionamento. Temos que erguer as nossas armas espirituais que estão todas abaixadas. Temos que nos erguer como voz profética na igreja. Temos que começar a tomar
o lugar, a posição que o Senhor nos colocou novamente. E temos que bradar para o inferno que nós somos os remanescentes do Senhor, que nós viemos para este mundo para fazer diferença, que nós não estamos aqui para ser chacoalhados pelo inferno, mas nós estamos aqui para evadir este mundo, para ganhar almas para o reino dos céus. Somos ganhadores de almas, o Senhor vai cobrar de nós. Então renuncie o seu pecado, renuncie tudo aquilo que está fazendo você se distanciar de Deus. Pastores, voltem ao seu primeiro amor. Ah, mas eu preciso de sustento. Pregação, pregador, pastor não é profissão. Você quer ganhar dinheiro com o ministério? Vai trabalhar. Eu trabalho. Eu tenho minha profissão. Vai trabalhar. Ah, mas o pastor tem salário. Eu concordo que o pastor tem que ter salário. Mas eu não concordo que o pastor tem que ser rico, milionário, de jatinho para cima e para baixo, às custas da igreja, não. Porque tem muitos membros lá que andam de ônibus. E quando a gente vai ver a questão de igreja primitiva para hoje, tem uma divergência. A igreja primitiva, a Bíblia fala que eles não tinham necessidade entre si, porque todos uns ajudavam. Hoje você não vê pastor ajudando um membro. Vai o membro lá pedir cesta básica para pagar a conta de água, luz, telefone. Não tem. Não tem, mas vai você faltar o dízimo para você ver. Gente, não é que eu estou aqui falando e tá vendo, criticando ninguém, não. Eu estou falando de uma realidade. Enquanto isso, os bruxos satanistas estão dentro da igreja. Ah, tem. Ah, mas por que foi convidado? Não. Tem muitos que vão lá sozinhos. E ainda dão uma parte do Senhor ainda para vocês. Macumbeiros. Ah, mas Jesus vai... Irmãos, se a igreja não tem o Espírito Santo, se a igreja não prega a palavra, que é para pregar o verdadeiro evangelho, né? Estou falando o verdadeiro evangelho genuíno, que está aqui dentro, que confronta pecado, que traz atitude de santidade. Se não tem isso na igreja, como é que você acha que um satanista, um bruxo, vai se converter? Se a palavra é rasa, se não há santidade na igreja, e se o Espírito não tem liberdade para agir. Irmãos, a igreja precisa urgentemente de se arrepender dos seus pecados. Urgentemente de trazer Cristo para dentro da igreja de novo. Eu não estou falando de sensacionalismo, não, de emoção, não. Eu não estou falando do pula-pula, não. Eu estou falando de essência cristã. De ver a ação do Espírito verdadeiramente na igreja. E está faltando isso. Cadê os paralíticos que não andam mais? Cadê os cegos que não enxergam mais? Me fala aí nos comentários, se na sua igreja tem. Me fala aí como é que está a vida dos seus líderes, como é que está a vida da sua igreja, como é que estão os membros da sua igreja, o que você tem ouvido no meio dos corredores da sua igreja. Me fala nos comentários, conta para mim. Como que está a sua vida? Qual é o seu chamado? O que você tem feito com o seu chamado? E talvez você está renunciando ao seu chamado por causa dos seus pecados. Você está com vergonha de Deus. Não tenha vergonha de reconhecer o que te afasta de Deus. Tira a sua capa, tira a sua máscara, se despoja disso e comece a nascer de novo para Deus. Aqueles que é nascido de Deus não vivem no pecado. Porque o Senhor vive dentro dele, mora dentro dele, anda com ele. E é assim que você tem que estar diante do Senhor, em chamas para o Senhor, em chamas para Deus, para que Ele faça de você um vaso para ser usado na presença dEle, conforme a vontade dEle, aonde Ele quer que você esteja. Não é onde que você quer estar, não. É onde Ele quer que você esteja. Pensa nisso. Pensa na sua vida com Deus, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando e Ele não vai levar qualquer um, Ele não vai levar qualquer igreja,
Ele só vai levar aqueles que estão remidos, lavados no sangue do Cordeiro, vivendo uma vida de santidade com obras nas mãos e com o chamado. Sabe aquela parábola do semeador? Sabe aquela palavra dos talentos? É essa palavra dos talentos que nós estamos vivendo. Nós vamos ser pedido conta dos talentos que o Senhor nos deu. Ah, mas eu vou de igreja em igreja, eu prego o evangelho. Pergunta para Deus se Ele está recebendo a sua obra. Pergunta se o que você está fazendo para o Senhor tem agradado a Ele. Pergunta para Ele. Não fica com medo, não. Irmãos, nós temos que andar em contrário ao mundo. Nós temos que andar em contrário às coisas desse mundo. Porque nós perdemos a salvação e ir para o inferno é eterno. Enquanto estamos aqui sobre a terra, ainda temos chance de mudar isso. Mas depois que nós perdemos a nossa vida, jamais. Aí vai ser julgamento eterno. Que o Senhor possa nos abençoar nessa caminhada, que o Senhor possa nos guiar e nos fazer nos erguer novamente na sua presença. E que o pecado seja simplesmente algo que nós vamos rejeitar nas nossas vidas todos os dias para a glória dele. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até o próximo vídeo. Tchau!